Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando o nosso estudo bíblico, nós vamos estudar Desejado de Todas as Nações, capítulo 78, o Calvário. Lembrando, esse é apenas um resumo do meu resumo, recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia, ou escutar o audiobook também disponível lá. Vamos lá, esse capítulo é bem grande e a gente vai ter que pular muitas partes, então recomendo a leitura dos irmãos. Desejar todas as nações, capítulo 78, o Calvário. Deu um insulto para outro, de uma a outra zombaria, 2 vezes torturado por açoites. Toda aquela noite fora uma sucessão de cenas de morte a provar até o máximo uma alma de homem. Cristo não fracassara, não proferira palavra alguma que não visasse a glória de Deus. Através de toda a ignominiosa farsa do julgamento, portara-se com firmeza e dignidade. Mas quando, após ser açoitado pela segunda vez, a cruz lhe foi exposta sobre os ombros, a natureza humana não mais podia suportar. Caiu desmaiado sobre o fardo. Então aqui nós vemos as cenas lamentáveis, as cenas tristes do final até a crucifixão de Cristo. Ele foi açoitado por 2 vezes. Quando colocaram a cruz, ele desmaia. Ele suportou tudo aquilo que ele podia como homem. Como homem, não como Deus, como homem. Porque se fosse como Deus, não seria como se o homem tivesse vencido. O homem Deus, Cristo, venceu tudo aquilo para mostrar que quando ele vive em nós, assim é possível a mim e a você vencermos. Apesar da fraqueza humana. Então quando ele recebeu a cruz, ele desmaiou, cansado. Insultaram-no e injuriaram-no por não poder conduzir a pesada cruz. De novo lhe foi posta em cima do fardo e outra vez caiu desmaiado por terra. Jesus desmaiou 2 vezes por conta do peso da cruz. Jesus sofreu além do que aquilo que o corpo humano consegue suportar. Por essa ocasião, um estranho, Simão Cirineu, chegando do campo, encontra-se com o cortejo. Ou seja, Simão, ele não sabia o que estava acontecendo, ele simplesmente estava voltando para casa do trabalho e encontrou ali aquela cena, aquele monte de gente andando, caminhando em volta e zombando e escarnecendo a Cristo enquanto ele tentava carregar a cruz. Simão ouvira falar de Jesus, seus filhos criam um Salvador, mas ele próprio não era discípulo. Conduzir a cruz ao Calvário foi-lhe uma bênção, e posteriormente mostrou-se sempre grato por essa providência. E isso o levou a tomar sobre si a cruz de Cristo por sua própria escolha, suportando-lhe sempre animosamente o peso. Foi uma bênção para Simão ajudar Cristo a carregar a cruz. Ele aprendeu ali uma lição valiosa, e eu e você temos de aprender essa lição por esse testemunho. Devemos suportar a nossa cruz com dignidade, com honra, tendo confiança de que Deus é Deus e Ele está a conduzir as coisas. Devemos confiar em Deus. A cruz foi uma bênção para Simão e a cruz é uma bênção a nós nos dias de hoje. Devemos carregar a nossa cruz e seguir a Cristo. Do espetáculo que tinha diante de si, alongou Jesus o olhar ao tempo da destruição de Jerusalém. Naquela terrível cena, muitas das que estavam chorando agora por ele haveriam de perecer com seus filhos. Havia muitas mulheres chorando por simpatia, por ver Cristo sofrendo daquela forma. Da queda de Jerusalém passaram os pensamentos de Jesus a um mais amplo juízo. Na destruição da impenitente cidade viu ele um símbolo da destruição a sobrevir ao mundo. Disse: então começaram a dizer aos montes, caia sobre nós, e aos outeiros, cubre-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Se a Cristo inocente, suportando a culpa dos pecados, isso foi feito, o que será que acontecerá com aqueles pecadores não arrependidos que continuam a blasfemar e a pisar no nome de Deus? Naquele dia
Cristo estava contemplando essa cena. Pelo madeiro verde, Jesus se representava o inocente Redentor. Deus permitiu que sua ira contra a transgressão caísse sobre seu amado Filho. Devia ser crucificado pelos pecados dos homens. Que sofrimento então havia de suportar o pecador que continuasse na transgressão? Todos os impenitentes e incrédulos teriam de conhecer uma dor e miséria que a língua é impotente para exprimir. A dor, a miséria, o sofrimento daqueles no grande dia da ira do Senhor, em que o mal será extirpado, não tem como exprimir, não há palavras para exprimir a dor, a tristeza, o sentimento daquilo acontecendo, mas a justiça sendo aplicada àquele pecador que assim escolheu continuar. E hoje cabe a mim e a você uma decisão, a decisão de mudança de vida, a decisão de carregar a nossa cruz e seguir a Cristo, a decisão de transformar a nossa vida pelo poder do Espírito Santo trabalhando em nós e não sermos parte desse grupo miserável nesse último dia. Da multidão que acompanhava o Salvador ao Calvário, muitos o haviam seguido com jubilosas hosanas e agitando palmas, enquanto marchava triunfalmente para Jerusalém. Mas não poucos dos que então lhe entoaram louvores, porque era popular assim fazer, avolumavam agora o clamor: crucifica-o, crucifica-o. As mesmas pessoas, a maioria, não poucos, a maioria daqueles que louvavam a Deus e entoavam hosanas a Cristo chegando a Jerusalém, os mesmos entoando agora crucifica-o. Por quê? Porque não eram pessoas que de fato tinham o coração entregue a Cristo, não eram pessoas que de fato queriam uma mudança de vida. Eles apenas acompanhavam a multidão fazia, eles faziam também. Se todo mundo faz, eu vou fazer também. Se o errado é o que todo mundo faz, como a maioria das pessoas pensam assim hoje no nosso mundo, mas todo mundo faz isso, é errado, mas todo mundo faz, então eu vou fazer também. Não é assim que o cristão, o verdadeiro cristão, o converso a Cristo, age. Não é assim que ele pensa. Eu e você devemos tomar cuidado com o que a multidão vai fazendo. Olhamos hoje para algumas instituições cristãs da igreja, principalmente as faculdades, e nós vemos lá uma total desgraça, uma total miséria. O que está sendo feito, dizendo que é em nome de Deus. E aí, alguns, a maioria, povo cristão, adventista do sétimo dia, conhecedor da verdade, a igreja está fazendo, então assim eu vou fazer também. Se eles estão fazendo, então é certo. Todo mundo faz, eles estão fazendo, então eu continuo fazendo também. E não me aparto disso, não me afasto disso. Lembrando o exemplo de João, quando estava vendo o julgamento de Cristo, que estava vendo o julgamento, ele estava afastado, ele não se misturou com aqueles que zombavam, que achincalhavam, que debochavam de Cristo. Ele viu o julgamento de Cristo mais afastado, não fez parte, diferente de Pedro, que estava fazendo parte, por mais que não concordasse, estava ali no meio, e por isso negou 3 vezes. Devemos tomar cuidado com o que o mundo está fazendo, com o que o movimento religioso, com o que a igreja está fazendo. É a igreja verdadeira? É a igreja remanescente? É a igreja de Deus? É. Mas os líderes, muitas vezes, estão afastados desse propósito, como nós vemos no caso de Israel. Ele com os discípulos acalentavam ainda a esperança de que Jesus manifestasse o seu poder e se livrasse dos inimigos. Ela, Maria, mãe de Jesus, ela acreditava ainda nisso, e os discípulos também acreditavam ainda nisso, que Jesus iria sair dali a manifestar seu poder, não iria sofrer aquilo. Eles não compreendiam o que Jesus estava fazendo, ainda estavam com esperanças no que era errado. Enquanto os soldados executavam a terrível obra, Jesus orava pelos inimigos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Seu pensamento passou da dor própria ao pecado dos que o perseguiam, e a terrível retribuição que lhes caberia. Jesus não estava pensando em si, Jesus estava pensando naqueles que estavam pecando, naqueles que estavam em erro, naqueles que estavam se condenando. Eu e você devemos tirar os nossos olhos de nós,
do nosso sofrimento, das nossas dores, das nossas angústias, das nossas lutas e olhar um pouco para os outros. Muitas vezes eu e você podemos estar sendo perseguidos no trabalho ou em qualquer lugar que seja, estamos sofrendo por coisas externas e aí cabe a mim e a você orarmos por aqueles que nos perseguem, orarmos por aqueles que estão perdidos, orarmos por aqueles que não sabem o que fazem. Nenhuma maldição invocou sobre os soldados que o estavam tratando tão rudemente. Nenhuma vingança pediu contra os sacerdotes e príncipes que contemplavam com maligna satisfação o cumprimento de seu desígnio. Cristo se apiedou deles em sua ignorância e culpa. Só exalou uma súplica por seu perdão. Devemos orar mais pelas pessoas que estão andando em caminhos errados, em caminhos de trevas. E aqui é uma lição que eu tenho aprendido já nesse estudo. Não é de agora que eu aprendi essa lição, mas eu orava muito para Deus, para que Ele afastasse as pessoas que estão andando em caminhos errados da igreja, para que separasse logo o joio do trigo. E aqui, nesse texto e em outros que a gente já estudou, eu tive uma lição e comecei a orar diferente. Senhor, converte, o Senhor perdoa, o Senhor mostra para eles a verdade, que eles não se afastem, mas que eles mudem de vida. E essa deve ser a minha oração, essa oração. Nós vemos essas coisas erradas acontecendo no nosso meio, não devemos orar para que Deus separe esse povo. Devemos orar para que Deus purifique esse povo, para que Deus transforme esse povo, para que Deus atue na vida deles, para que eles decidam fazer aquilo que é certo. Não soubessem eles que estavam torturando aquele que viera salvar da eterna ruína a raça pecadora e ter-se-iam possuído de remorso e horror. Sua ignorância, porém, não lhes tirava a culpa, pois era um privilégio conhecer e aceitar a Jesus como Salvador. Alguns deles veriam ainda o seu pecado, arrepender-se-iam e se converteriam. Então aqui uma coisa importante. Muitos estavam vendo, se soubessem que Cristo estava ali para salvar a humanidade, teriam o quê? Aqui, remorso e horror por aquilo que estavam fazendo. Remorso não é arrependimento. Remorso é o mesmo que teve Judas, aquele sentimento de culpa, mas não se arrependendo, iria fazer de novo a mesma coisa. Muitos teriam remorso, mas nós vemos aqui que alguns deles veriam o seu pecado, alguns deles perceberiam o erro, e alguns deles se arrependeriam e se converteriam. Por mais que estemos andando nos tempos difíceis, os tempos se aproximando cada vez mais do fim, cada vez mais nós vemos o mundo entrando dentro da igreja, cada vez mais nós vemos coisas erradas acontecendo dentro do nosso meio. Temos de orar, porque alguns desses ainda vão se arrepender e se converter verdadeiramente. E temos que orar por nós mesmos, porque muitas vezes aí vocês somos cegos aos nossos próprios erros. Temos que orar para enxergarmos, para que Deus nos transforme, Deus nos converta, Deus faça a obra de arrependimento em conversão em nossas vidas também. Não nos acharmos mais justos do que os outros, isso é extremamente importante. Nós devemos ter isso em mente. Deus, põe em mim o teu arrependimento e o perdão, para que eu possa, Senhor, ser transformado pela tua atuação em minha vida. Aquela oração de Cristo por seus inimigos abrangeria o mundo inteiro. Não foi só por aqueles, foi pelos nossos dias também. Foi por nós, pecadores ainda, que temos de permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, para sermos de fato o verdadeiro povo em que Cristo vive em cada um de nós. Envolvia todo pecador que já vivera e viria ainda a viver desde o começo do mundo até o fim dos séculos. Pesa sobre todos a culpa de crucificar o Filho de Deus. Pesa sobre mim e sobre você a culpa de crucificar o Filho de Deus. A todos é gratuitamente oferecido o perdão. Quem quiser pode ter a paz com Deus e herdar a vida eterna. Eu sou culpado por crucificar a Cristo. E ainda assim, Deus me dá o perdão. Se assim eu quiser, a todos nós, a mim e a você. A culpa de crucificar a Cristo é sua. E o perdão está às suas mãos. Basta você querer. Já estamos em 14 minutos, mas eu sei que tem os três últimos parágrafos são parágrafos que eu quero ler, que eu já separei aqui. Então eu vou dar umas puladas em alguns.
Satanás, com seus anjos em forma humana, achava-se presente ao pé da cruz. O arqui-inimigo e suas hostes cooperavam com sacerdotes e príncipes. O mestre do povo havia estimulado a turba ignorante a pronunciar julgamento contra um homem a quem muitos dentre ela nem sequer tinham visto, até serem solicitados e dar testemunho contra ele. Sacerdotes, príncipes, fariseus e a endurecida plebe coligavam-se num satânico frenesi. Os guias religiosos se uniram a Satanás e seus anjos. Cumpriam-lhes as ordens. Satanás estava ali com os anjos caídos, alguns em forma humana, não sei se todos em forma humana, nós vemos aqui em forma humana, e estavam estimulando cada vez mais aquela revolta, aquela repulsa, aquele movimento contra Cristo, para humilhar, querendo cada vez mais humilhar a Cristo, para tentar levar ele a um limite que ele desistisse da cruz. Até o momento em que Cristo disse, está consumado, Satanás tentou instigá-lo a desistir do que ele estava fazendo, a regredir. Mas nós vimos, quando nós estudamos o Getsemane, que Jesus tinha tomado decisão e ele iria fazer, custe o que custar, de dar a vida para me salvar e para te salvar. Cristo poderia haver descido da cruz, mas foi porque ele não salvou a si mesmo que o pecador tem esperança de perdão e favor para com Deus. Jesus não se salvou, Jesus aceitou a humilhação e aceitou a morte para me salvar e para te salvar. Nunca houvera anteriormente tão geral conhecimento de Jesus como quando ele pendia do madeiro. No coração de muitos que contemplavam a cena da crucificação e ouviram as palavras de Cristo, estava resplandecendo a luz da verdade. E ainda assim, ali na cruz, no Calvário, ele ainda estava pregando as pessoas e convertendo algumas. E a nossa vida deve estar pautada nisso, em todo instante pregar, em todo instante viver, e aí sim iremos converter alguns, não por nós mesmos, mas porque Cristo habita em nós, Cristo faz a obra em nós, por nós, e alcança outras pessoas. O Evangelho vai ser pregado a todo mundo quando Cristo viver em mim e em você, porque não vai ter como, não vai precisar nós falarmos, não vai ser da boca para fora, vai ser a nossa vida testemunhando, e as pessoas vão ver. E essa perseguição, o amor de Cristo em nós, nós amarmos as pessoas genuinamente, como Cristo nos amou, de dar a vida por eles. Quando isso acontecer, esse amor vai causar repulsa daqueles que não amam, daqueles que já escolheram o seu lado. Há muitos que já escolheram o seu lado, há muitos que já endureceram o seu coração. E aí nós veremos o que diz lá no grande conflito, que as fogueiras da perseguição se acenderão contra nós. Uma transformação que deve fazer acontecer na minha e na sua vida. Chegou os 3 últimos parágrafos aqui, mas tinha um também que eu queria ler. Deixa eu ver se é isso. Não confere anteriormente teu conhecimento. Aqui. A Cristo, em sua agonia na cruz, sobreveio um raio de conforto. Ou seja, Jesus foi confortado na cruz. Teve um conforto, um raio de conforto. Foi a súplica do ladrão arrependido. O conforto de Cristo, o desejo de Cristo para mim e para a sua vida, é que nós almejemos Ele, é que nós peçamos Ele em nossa vida, nós clamemos em oração para que o Espírito Santo trabalhe, nos converta, que possamos de fato sermos fiéis testemunhas de Cristo, para que possamos de fato permitir que Cristo viva em cada um de nós, que o caráter divino seja impresso em nossas vidas. Foi o único alívio que Cristo teve na cruz. E a gente vai ler agora os 3 últimos parágrafos para a gente encerrar, que já estamos em 19 minutos e vamos passar um pouquinho dos 20. Satanás torturava com cruéis tentações o coração de Jesus. O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que sua separação houvesse de ser eterna. Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador
quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. Angústia de não ver mais salvação, de não ter mais salvação. Angústia quando a porta da graça se fechar e aqueles que estiverem perdidos terem a certeza de que são perdidos, que não há mais esperança. Essa angústia Cristo enfrentou na cruz. Uma angústia que eu espero que eu e você não passemos, que sejamos de fato aqueles que estarão salvos em pés para ver Cristo voltar. Uma angústia que espero que eu e você não passemos, mas Cristo passou pela angústia de não ter esperança, angústia de não ter o sacrifício aceito pelo Pai, angústia de morrer eternamente. Ele não sabia se iria ressuscitar. Cristo passou tudo isso por mim e por você. Deus e seus santos anjos estavam ao pé da cruz. O Pai estava com o Filho. Sua presença, no entanto, não foi revelada. Houvesse sua glória irrompido da nuvem, e todo espectador humano teria sido morto. E naquela tremenda hora não devia Cristo ser confortado com a presença do Pai. O pecado é ofensivo a Deus, e por isso Deus não pôde confortar a Cristo naquele momento, e se ele assim o fizesse, ele ia matar a todos que estavam presentes. Para a gente encerrar o último texto de hoje. E é por ti que o Filho de Deus consente em carregar este fardo de culpa. Por ti ele destruiu o domínio da morte e abre as portas do paraíso. Aquele que impôs calma às ondas revoltas e caminhou sobre as espumajantes vagas, que fez tremerem os demônios e fugir a doença, e abriu os olhos de cegos e chamou os mortos à vida, ofereceu-se na cruz em sacrifício, e tudo isso por amor de ti. Ele, o que leva sobre si os pecados, sobre a ira da justiça divina, e torna-se mesmo pecador, e torna-se mesmo pecado por amor de ti. Cristo fez tudo o que fez por amor de mim, por amor de você. Que esse seja o que paute a nossa vida. Olharmos para a cruz, vermos o amor de Deus. E o amor de Deus, de fato, quando nós vermos, quando nós compreendermos, Ele irá nos converter. O Espírito Santo vai nos converter quando de fato percebemos que Deus fez muito mais do que merecíamos. Vamos ficar por aqui hoje. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer, lê o capítulo completo, tem outros pontos. Eu pulei muita coisa, que é um capítulo muito grande. Deixa nos comentários para a gente estudar e crescer espiritualmente juntos. Seus pedidos de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, quão grande amor o Senhor tem por nós, quão grande amor Cristo tem por nós, quão grande amor o Espírito Santo tem por nós, todos trabalhando por nós, por cada um de nós, Senhor amado. Por favor, continue trabalhando em nossas vidas, não desista de nós, Senhor. Somos falhos, temos pecado, mas o Senhor tem uma grande obra a fazer em cada um de nós, Senhor. Por favor, Espírito Santo, transforme as nossas vidas, imprima o caráter perfeito de Cristo em nós, Senhor. Para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.